Em visita ontem ao Tribunal de Contas do Estado, o governador eleito Carlos Moisés demonstrou preocupação com as contas do Estado. E a gente vai conversar aqui com o Altair Magnin, que é comentarista de política do Grupo RIC TV Record, para falar a respeito de que preocupação se trata essa do próximo governador do Estado. Altair, bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a você que nos acompanha em todo o Estado. Obrigado, você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. O governador Carlos Moisés usou a seguinte expressão: a luz vermelha já acendeu. Isso a partir daquelas contas e dos números que ele vem recebendo da atual administração de Santa Catarina. A preocupação é com as finanças de Santa Catarina, com as contas públicas. Aliás, o governador Carlos Moisés, durante essa reunião, recebeu alertas importantes de auditorias, procedimentos que o Tribunal de Contas vem realizando. Auditorias na saúde pública em relação à dívida do Estado, auditorias em relação aos incentivos fiscais que são concedidos por Santa Catarina e também algumas questões que ficam aí pendentes em relação ao julgamento de contas de gestões anteriores, principalmente a contabilização de inativos naquele percentual mínimo que é exigido por lei para investimentos em educação. O governador Carlos Moisés, além dessa questão das contas públicas, comenta um pouco também sobre de que forma pode enxugar os cargos, os servidores públicos catarinenses. Vamos acompanhar o que o governador falou ontem em relação, logo após essa visita ao Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina. Uma troca de informações, inclusive recebemos de ambos os órgãos a declaração de apoio, né, no sentido de gerar informações, entregar relatórios ao Executivo Estadual, para que facilite a gestão da máquina pública, para que a gente entenda todos os pontos que têm que ser corrigidos e trabalhar preventivamente, inclusive, a ação dos próprios órgãos de controle. O diagnóstico, ele tanto por cargos existentes, quanto por pessoas nos postos devidos. A gente começa a ter uma visão, não é conclusiva ainda, né? Mas a gente observa que é possível fazer uma gestão de pessoas mais especializada e qualificada, de forma a liberar alguns cargos que existem hoje e trazer as pessoas de volta para a sua origem, muitas vezes, ou para o órgão que ela tem competência para atuar, otimizando a realização do serviço público. Altair, falando sobre questão de gestão de pessoas, como falou o próximo governador, duas coisas que estão sendo já tratadas de mudanças para o próximo ano. Alteração no horário do servidor público de trabalho e também o fim do recesso no meio do ano. O que você pode comentar a respeito? Isso, em relação ao ao horário dos servidores públicos. No ano de 2003, quando Luiz Henrique da Silveira assumiu o governo do Estado, ali havia uma questão de reajuste salarial. Ele acabou flexibilizando o horário de trabalho e diminuindo para 6 horas. No ano de 2015, o então governador Raimundo Colombo tentou ajustar, voltar aquele expediente de 8 horas, começou alguns estudos, principalmente em função da então Secretarias de Desenvolvimento Regional, hoje agências, para que elas trabalhassem aí em 2 turnos, mas houve uma polêmica muito grande, então foi feito o ajuste para o modelo que nós temos hoje, do meio-dia às 7 horas da noite, com 30 minutos de intervalo, então uma jornada de 6 horas e meia. Agora há uma sinalização nos bastidores do centro administrativo que dá conta de uma intenção do governador Carlos Moisés de retornar esse expediente de 40 horas semanais, 8 horas diárias, para os servidores públicos do Estado. É uma medida interessante no ponto em que pode ajudar a reduzir também, né? Como o governador falou, que é um enxugamento no número de servidores. Então, trabalhando aí essas 8 horas, pode diminuir principalmente os cargos comissionados e também os cargos terceirizados. Obviamente que aí para os cargos efetivos, né, não há como flexibilizar muito a questão nessa diminuição da máquina pública, mas para essas outras funções sim. Agora, em relação a essa pauta do recesso, essa é lá para a Assembleia Legislativa, né? Afinal de contas, os deputados estaduais catarinenses têm 50 dias de férias durante o ano. São 30 aí no fim do ano e mais 20 no meio do ano. E a intenção, essa pelo menos é a proposta do deputado estadual eleito Felipe Estevão, que é do PSL, inclusive deve ser o líder do PSL na casa, de apresentar uma proposta de emenda à Constituição logo no primeiro dia de trabalho, para acabar com esse recesso no meio do ano. Proposta interessante, afinal de contas, né? Se a gente comparar com o trabalhador comum, que é vinculado à CLT, tem direito a 30 dias de trabalho, então
há um privilégio isolado para os deputados que podem ter 20 dias a mais. O deputado está muito esperançoso de que os demais pares possam comprar essa ideia. É deputado de primeiro mandato, talvez acabe se iludindo um pouco com a postura dos colegas, mas pelo menos dá o tom de uma questão diferente aí no seu mandato e é um projeto que com certeza merece ser apoiado. Com toda certeza, vai melhorar muito isso, né? A gente precisa mostrar isso no exemplo dado aos demais cidadãos trabalhadores que têm apenas 30 dias de folga ao longo do ano, remunerado, e normalmente nossos parlamentares têm um recesso a mais, um período maior e trabalham muito menos que a maior parte da população. Isso vai demonstrar um certo respeito a essa mudança toda que a gente está esperando, né? Exatamente, um recado das urnas pelo fim dos privilégios, né, isolados para os políticos de qualquer instância. Tá bom.